Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o MacBook Pro de 14 polegadas com o chip M1 Pro. Será que precisa trocar para M2? Como anda esse computador depois de aproximadamente 10 meses de uso? Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui o MacBook Pro de 14 polegadas com chip M1 Pro. O que acontece? Hoje, se fosse para repor esse computador, o modelo escolhido seria esse daqui, que é o mesmo. O meu é o de entrada com 16 de RAM e 512 de armazenamento. É um computador que hoje custa R$24 mil, gente. É muito dinheiro mesmo, e 21 à vista. Se você comprar aí no paralelo, você vai encontrar por preços menores, mas ainda assim muito caro mesmo. Então é um preço que hoje eu consideraria proibitivo de refazer uma compra dessa. Mesmo fora do Brasil, com taxa tal, não é um computador barato. E hoje eu até penso em rever aí as necessidades, tentar usar mais o LumaFusion para ter a possibilidade de usar outro tipo de equipamento, até um tablet mais de entrada com LumaFusion ou um celular Android. Então, hoje, graças a Deus, tem opção. Mas o que acontece? Aqui, você editar no Final Cut é outra pegada, é outro esquema e realmente dá diferença no tempo de execução do trabalho. Bom, esse computador ele mudou muito pouco do modelo M1 Pro para o M2 Pro. Claro, tem diferença, não é que não mudou nada, tá? Tem diferença sim, mas esteticamente ele é o mesmo e a performance, apesar de ser melhor, o que acontece, gente? A performance desse computador é excelente, tá? Então aqui, primeiro upgrade que eu senti que valeu muito a pena ter a MagSafe de volta, que eu não gasto uma USB tipo C carregando ele, e duas USBs aí tipo C, duas Thunderbolts sobrando aqui para ligar o que eu precisar. Então para ligar HD, SSD é muito mais fácil. Tem uma entrada aqui para fone de ouvido, o áudio desse computador é muito bom, um trackpad de tamanho excelente e ele mesmo tem um tamanho bem interessante, ele não é grande como o de 16 polegadas, que eu acho que é exagerado, até a fonte do de 16 polegadas é enorme, bem maior, e ao mesmo tempo ele não tem uma tela pequena, né? Uma tela de 14 polegadas não é uma tela tão pequenininha assim, né? Pensar que normalmente um de 15 até pouco tempo atrás era super legal de usar, era na medida, então de 14 eu acho que está num tamanho bem interessante. Aqui eu ainda tenho, nunca usei, tá, gente? Eu tenho HDMI, eu tenho mais uma Thunderbolt aqui, mais uma USB tipo C e leitor de cartão. Então, depois que eu comecei a usar esse computador, o que eu senti? Que primeira coisa que aconteceu, eu não precisei mais de nenhum adaptador USB tipo C. Não precisei mais. Então isso para mim é excelente. A única coisa que eu tenho usado é aqueles adaptadores de USB regular para USB tipo C, que são bem mais baratos e bem mais fáceis aí de transportar e de usar. Então é a única diferença. De resto, posso dizer que a tela é bem brilhante, mas como eu uso na varanda, não é tão brilhante quanto eu gostaria. Talvez se fosse um pouquinho melhor, um pouquinho mais de brilho, seria mais interessante, mas mesmo assim me atende super bem. O Note aqui na parte de cima não me atrapalha, não é uma coisa que me incomoda, mas eu não vejo função nele ser tão grande, mas eu procuro ver aquela história do copo meio cheio ou meio vazio, né? Ver que eu ganhei essa linha aqui e não que eu perdi esse espaço central. Então aí fica mais fácil de encarar o Note. Teclado realmente melhorou muito daquele teclado antigo que travava, tal, que vinha no 13 Pro há muito tempo atrás, nos maiores também. Aquele teclado era péssimo, depois que mudou para esse, excelente. O teclado é muito consistente, muito gostoso de usar, muito bom mesmo, muito resistente também. Então, aquela história, gente, 10 meses de uso, eu não vejo necessidade de pular para o novo modelo. A performance melhorou sim, mas não, a performance desse cara aqui é muito boa, é muito elevada, e para editar vídeo em 4K 30 frames, raramente eu pego alguma coisa com 60 frames, geralmente é 4K 30,
então vai muito bem, não precisa de uma máquina ainda mais rápida. Claro, se tivesse grana sobrando, puta, eu pegava esse aqui de 32, mas é uma máquina, né, 32 GB, mas é uma máquina de 37 mil reais, né, gente? Então, que eu falei sobre o Mac está cada dia mais assim proibitivo, né? A compra é proibitiva, é complicada. Acho que tem que comprar fora, obviamente tentar entrar de forma legal no Brasil para não ter dor de cabeça quando for viajar. Coisa da Apple muitas vezes é visada em aeroporto, então você chama atenção quando você está andando com um computador tão caro. Todo mundo sabe que é caro, coisa da Apple é mais cara aí do que outras marcas. Então eu sempre prefiro, tem muito amigo que viaja tranquilo, mesmo sem nota tal, eu sempre prefiro viajar com nota fiscal. Essa máquina, na época eu comprei por volta de 13 mil reais, que eu falei para vocês, hoje é muito mais cara, mesmo no paralelo, a M2 está caríssima, tá? Então é bem complicado falar em reposição de uma máquina dessa. Hoje, só para dar uma ideia, né, essa mesma máquina no paralelo aqui, né, num lojista de confiança, estaria 13 mil reais, os mesmos 13 mil reais que eu paguei, tá? Aqui, se fosse, vamos tentar achar essa mesma máquina aqui, ó, M1 Pro, vamos tentar achar ela no M2, tá aqui, ó. Essa aqui é a mesma máquina no M2, que na loja da Apple, veja só, tá? 21 mil, se for pagar à vista, tá? 21.600 reais. Aqui, comprando ela de importador, ela tá 15.700, praticamente 16 mil reais a mesma máquina. Veja aqui, 14 polegadas, M1 Pro. Então assim, gente, estamos falando de 16 mil reais praticamente, 16 para 21, são 5 mil reais, é uma diferença bem considerável, né? Mas é o que eu falo, é muito dinheiro. Hoje, se falar, putz, vou comprar uma máquina, vou pagar 16 mil reais, são 3 mil reais a mais do que essa máquina que eu estou usando, que eu já achei absurdo, né? Achei caríssima. E, gente, é muita grana. Então, eu acho que vale a pena, de repente, começar a estudar, que eu comentei com vocês, até o uso de um iPad, ou tentar, no futuro, se for o caso de repor essa máquina, tentar partir para uma máquina, um Air, de novo, entendeu? Só que assim, o Air com 8 de RAM é um absurdo, é muito pouco, e aí você vai ter gargalo na performance, principalmente na edição de vídeos, que foi o meu grande problema, né, com o MacBook Air com o chip M1, que eu tinha 512 de armazenamento, tinha 8 de RAM e o chip M1. A máquina, gente, era excelente, só que ela estava começando a dar gargalo, principalmente depois que eu comecei a utilizar aquela funcionalidade de cancelamento de ruído nos vídeos, então não aguentou, a máquina anterior não aguentou, e essa daqui com folga ela aguenta. Bom, o que eu sinto assim de diferente nela? Ela aquece um pouco mais do que o Air com chip M1, sim, mas não ao ponto de incomodar. Você pode usar em cima da perna, você não vai sentir nenhum grande incômodo mesmo editando vídeo. Nunca ouvi a ventoinha deste computador ligar. Nunca, nunca. Tem que encostar o ouvido para ouvir alguma coisinha de fundo ali, mas nunca ouvi. A tela, dependendo do que eu estou fazendo, isso é até curioso, eu sinto um pouco de aquecimento que eu não sentia no modelo anterior, aquecimento aqui na parte de trás da tela. Mas assim, tá rodando bem, ela fica morna, mas não fica quente. No dia a dia, ela trabalha gelada, tá? É muito difícil você sentir qualquer aquecimento dessa máquina. Então, pensando em performance, é uma máquina impecável. Bom, precisa do M2, precisa de uma máquina mais poderosa? Eu acho que se você tiver um volume muito grande de edições por dia, ou seja, você vai acabar editando tantos vídeos que você vai ganhar tempo, né? Sei lá, em 10 minutos, isso aqui eu faço 10 minutos, eu renderizo 10 minutos gravados em 10 minutos. Então, às vezes até menos, 8 minutos. Então, assim, é muito rápido. Se falar, puxa, eu faço 10 vídeos por dia e vou renderizar, vou ganhar, sei lá, 8 minutos por vídeo, pô, é mais de 1 hora de trabalho, entendeu? Aí você tem que ver a sua hora de trabalho, quanto que vale para saber se vai valer a pena ou não.
mas eu acho que para uma pessoa normal ou com uma carga mais baixa de trabalho, de edição de vídeo, mais de processamento super pesado, eu acho que essa máquina dá e sobra por muitos anos. A minha ideia é ficar aí bons anos com ela. Para viajar, provavelmente eu vou acabar comprando um tablet. A ideia é ter um tablet para viagem e essa aqui vai ficar fixa aqui na mesa, até por conta do preço, né, gente? Uma máquina que no paralelo tá 17 mil reais, se eu tiver que repor, né? Porque daqui a pouco eu não encontro uma igual a essa daqui. É muita grana para repor no caso de um assalto ou qualquer coisa parecida, Deus me livre, né? Mas assim, é muito dinheiro, eu não me sinto confortável de andar com uma máquina tão cara em qualquer lugar do mundo, não precisa ser no Brasil não, em qualquer lugar, eu acho que é muito dinheiro para a gente ficar exposto, né? E andando por aí pela rua. Eu acho que provavelmente no futuro eu vou comprar um MacBook Air, o MacBook Air não, um iPad Air, que vai ser ali a máquina, ou um tablet Android, que vai ser a máquina de rua e de viagem, e esse cara aqui vai ficar fixo em casa. Claro, vou sofrer um pouquinho mais nas edições, no trabalho remoto, sim, mas eu vou com certeza andar com um equipamento mais barato, que eu vou ficar muito mais seguro, até para deixar no hotel, ou para sair numa mochila, né, nas costas uma viagem vai ser mais leve, vai ser muito mais fácil de usar. Não preciso nem deixar para trás, né? Se eu fico no Airbnb não tem cofre, gente. Então vai ficar onde, né? Vou deixar lá no apartamento que não é meu, que eu não sei quem pode entrar. Então é meio complicado. Por isso que eu sou muito favorável a equipamentos mais baratos e o mais compacto possível nesses casos aí de viagem. Mas é isso, gente. Estou bem feliz com a máquina. Não vejo a menor necessidade de troca tão cedo. Ela sobra em desempenho e é uma compra assim que eu recomendo muito. Mas aquela história, gente. Se você tiver aí meio caminho andado, se tiver que comprar ela do zero, eu acho muito dinheiro, gente. Acho muito complicado. Mas se você tiver como vender uma máquina anterior, ou fazer qualquer coisa parecida, eu acho que vale muito a pena. O setup que eu tenho trabalhado é esse aqui, o tecladinho mecânico da Logitech. Estou usando o Magic Trackpad na mão esquerda para experimentar, porque eu recebi esse mouse aqui da Logitech e aí ele está me ajudando muito nas edições para correr com esse botão lateral aqui, a barra horizontal, né, correr na horizontal nas edições, tem sido bem legal. E é isso, gente. Bateria está durando bastante, dá um dia de trabalho, desde que não seja um dia de edição de vídeo, dá um dia. Não tem problema de aquecimento, performance impecável e essa é a de entrada, com 16 de RAM e 512 de armazenamento. Então é uma máquina que eu recomendo muito, mas que eu falei, não para rua. Para rua eu acho que tem que ser algo mais simples para ficar um pouco mais seguro e não ter risco aí de um problema mais sério. E muita gente pergunta, mas quanto tempo que você espera ficar com essa máquina, né? Gente, eu acho que no mínimo dá para ficar uns 5 anos com essa máquina. É máquina para 10 anos, sim, tranquilo, mas a gente não sabe o que vem por aí, que peso que vai ficar o sistema operacional com o passar dos anos e também o peso que vai ficar um aplicativo de edição como o Final Cut Pro. Então não dá para a gente saber o quanto que ele vai evoluir para saber o gargalo que isso aqui pode virar daqui a uns anos. Mas assim, teoricamente, pelo menos 5 a 6 anos dá para ficar sossegado para depois pensar em trocar. Tá? Em 10 eu não chegaria, em 10 eu já tive outras máquinas, não chega com uma saúde boa, chega para uma saúde boa para fazer coisas simples, mas com esse trabalho mais pesado de edição de vídeo, de imagem, de áudio, ele não chega. Eu acho que entre 4 e 5 anos, talvez 6 estourando, é um prazo bom, é um prazo confortável para você não passar nervoso, né? Pra você trocar a máquina no momento que ela ainda dá conta com um certo sofrimento, né? Quando ela está começando a te dar dor de cabeça, né? Está começando a demorar mais do que deveria para fazer o serviço, aí é a hora de você trocar. Se não, gente, eu acho que dá para ficar aí sossegado aí um bom tempo, mas eu acho que entre 5 e 6 anos é o ideal, mais para 5 até, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.